Eu levo muito a sério o que Jesus nos comissionou a fazer, que é ir e anunciar o evangelho para toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Precisamos fazer a obra que ele nos pediu para fazer. Na verdade, ele nos ordenou. Nós, discípulos, temos a ordem do Senhor. Em Mateus capítulo 28 fala sobre isso. E aqui esse canal é uma das ferramentas que Deus pode utilizar para a glória dele se manifestar. Eu gravo, eu falo, conduzida pelo Espírito Santo, porque eu sei que de mim nada eu tenho, mas o Senhor, ele vem e usa-nos. E se ele quiser, ele vai espalhar esse vídeo e vai levar até quem precisa ouvir, mas eu também faço isso pessoalmente. E uma das formas que eu amo evangelizar, porque é assim que se chama, é quando alguém chega até a mim e começa a contar alguma dificuldade, algum problema, começa a abrir ali o coração, e nesse momento eu vejo que eu tenho a oportunidade de falar daquilo que Jesus fez e faz na minha vida e do que ele pode fazer na vida daquela pessoa. E eu quero comentar com vocês aqui que Deus, ele é multiforme em graça e sabedoria, e ele se move de forma que muitas vezes nós não compreendemos. E ainda que eu sempre use essa oportunidade para falar de Jesus e para evangelizar e para ensinar, teve um momento em que o Senhor me calou completamente. E eu quero compartilhar contigo porque eu creio que vai edificar a tua fé, vai te ensinar e vai te dar discernimento espiritual, porque talvez você já tenha passado por algo parecido e tenha sentido-se incapaz ou achando que não estava preparado para fazer a obra. Mas todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e teve ali o seu testemunho com o Senhor, do que ele fez na tua vida, está capacitado para fazer isso. E teve um dia que eu recebi uma amiga aqui, que eu amo muito, e ela veio abrir o coração e conversar comigo, e não era uma situação assim muito diferente de outras que nós já tínhamos conversado. Mas ela estava passando por um momento difícil e eu, como uma amiga e cristã, o que eu iria fazer? Aconselhá-la. Não só aconselhá-la, ouvi-la e consolá-la, confortá-la, porque palavras de conforto e de consolo não faltam na nossa Bíblia. Mas naquele dia o Senhor, ele me calou. E sim, já havia acontecido outros momentos com ela e de repente esse foi o motivo em que eu conversava e eu falava de Jesus. E algumas coisas ela ouvia e eu via que Deus tocava nela, e outras eu sei que ela duvidava e pensava de repente até que era um exagero ou um fanatismo da minha parte. Mas naquele dia eu me calei. E não é porque eu queria me calar, porque enquanto ela falava e eu sentia a necessidade do coração dela, por uma palavra, por um conforto, por uma direção, era como se o Senhor tivesse tirado todas as palavras da minha mente e da minha boca não saía nada. E ela falou, e quando ela chegou no momento em que eu deveria falar, eu lembro que eu olhei para ela e eu fui muito sincera. E eu disse assim: amiga, eu não tenho nada para te falar, mas eu quero orar por ti. E naquele momento eu orei a Deus, eu não lembro exatamente tudo o que eu falei, sei que Deus me usou, porque Deus usou até uma mula, né? Então ele pode me usar, ele nos usa para a glória dele. E eu lembro que na oração, uma das coisas que eu falei foi assim: Deus, eu não tenho que falar para ela, mas fala com ela, Senhor. Te apresenta para ela, que ela tenha um encontro contigo e que ela ouça tu falar com ela. Porque eu sei que isso fez total diferença na minha vida. Teve um momento em que eu estava sendo evangelizada e essa pessoa usou muitas palavras e eu sei que não foram em vão. Foi como uma água em terra seca. Mas quem deu o crescimento no tempo certo foi o Senhor. E eu sei que foi quando Deus falou comigo diretamente, sem intermediários, sem usar a boca de alguém, foi o Senhor comigo, que realmente a minha vida começou a mudar. E eu nessa oração, eu lembro que eu pedi isso: Senhor, fala com ela. E despedi ela, ela foi embora e eu fiquei em casa e eu comecei a chorar, me sentindo tão mal. Porque eu disse assim: Senhor, eu não tinha uma palavra para consolar minha amiga. E eu lembrando de alguns pastores que eu já ouvi que diz, né, que um cristão tem que ter a palavra na ponta da língua, porque Deus, ele tem que nos usar, e para nos usar nós temos que ler a palavra. E eu, uma mulher que lia a palavra, não conheço de cor, mas muitas vezes no momento em que Deus precisou, o Senhor me trazia à memória um versículo, e ainda que eu não soubesse o endereço, eu sabia o versículo e Deus usava.
E naquele momento eu realmente fiquei assim, ó, como se eu estivesse sem munições. E eu só orei por ela. E ali mal sabia eu que Deus estava me ensinando o poder de só orar por alguém. Só orar. E me lembrando que não é eu, nem as minhas palavras, nem a persuasão que tem poder para alcançar ou transformar o coração ou a mente de alguém, mas é o poder que há no Espírito Santo de Deus. E eu chorei e orei mais um pouco pela vida dela, para que Deus ajudasse, para que Deus a tirasse daquela situação, para que o Senhor se manifestasse. E deu alguns dias ela me chamou. E ela me lembrou da oração que foi feita e ela disse assim, tu lembra, Cá, que tu falou que tu pediu para Deus falar comigo? Pois então, Deus falou comigo. Ela estava num culto e nesse culto Deus usou o pastor, uma igreja enorme, e esse pastor saiu do altar, foi lá para trás da igreja e foi falar algo diretamente com ela, movido pelo Espírito Santo de Deus. E ela sabia que era Deus falando com ela. E louvamos a Deus por isso. E nesse dia eu aprendi que a oração é muito poderosa. E daí é que entra algo importante para nós falar nesse vídeo, como está a tua vida de oração com Deus. A tua vida de oração com o Senhor é muito importante para que você venha se fortalecer nele, para que você venha a ver o mover dele na tua vida e inclusive para que você tenha coragem e ousadia para orar por alguém. Porque se não for o Espírito Santo em nós, nos conduzindo e nos impelindo, nós nem vamos conseguir orar por alguém. Porque se nós pensarmos na nossa capacidade, nós não ousaremos orar por alguém. Porque sim, a gente não tem capacidade para nada. Mas Deus, que opera através de nós, através do Espírito Santo, Ele pode e Ele quer nos usar. Mas para isso nós precisamos crer na sua palavra, que diz que nós devemos orar a Ele, em primeiro lugar, para nós termos comunhão com Ele e orar uns pelos outros. E aí eu quero te perguntar, como está a tua oração? Você tem tido tempo de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai, que te vê em secreto? Ou você está com a sua agenda muito lotada e os dias estão assim e você não tira um tempo para o Senhor? O Deus, Ele precisa ser a prioridade da nossa vida, o primeiro, em primeiro lugar. E não falo aqui de tu se levantar e já orar, porque tem pessoas que têm uma rotina diferente, mas o primeiro é, eu vou priorizar um momento da vida para o meu Senhor, e eu vou orar a Ele. Eu vou tirar um momento para meditar na palavra dEle, porque sim, nós precisamos estar abastecidos da palavra, para quando tivermos a oportunidade, nós falar aquela palavra sobre a vida daquela pessoa. Mas quando faltar palavras, nós vamos só orar. E o Senhor vai se manifestar na vida daquela pessoa, para a glória dele. E eu te digo que aquela situação também avivou a minha fé. A gente se alegra no Senhor. E muitas vezes não estamos vendo o mover de Deus, porque estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas coisas, que não nos movemos para ouvir alguém, para orar por alguém. Essa palavra também é para mim. Porque eu me pego seguidamente tentando me recentralizar no propósito de Deus, porque é tão fácil a gente se afastar pelas coisas terrenas, pela ansiedade do nosso coração, pelas preocupações e nos esquecemos do que é eterno. Quero aqui ler uma palavra para você que encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Diante de Deus, eu e você somos considerados justos, não pela nossa própria justiça. Porque, de acordo com a palavra, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas somos justos porque Jesus nos justificou diante de Deus. Então, a nossa oração, de acordo com o que fala aqui, é poderosa e eficaz. E o que estamos fazendo com esse poder que Deus colocou na nossa vida de orar pelas pessoas? Estamos enterrando? Estamos olhando para nós, ao invés de olhar para Jesus? Porque se nós olharmos para nós, não iremos orar por ninguém. Mas se olharmos para Cristo, para a palavra, para a direção, vamos ousadamente oferecer orações pelas pessoas. E essas orações têm poder de mudar vidas, de direcioná-las para o caminho da eternidade.
nesse momento eu quero estar orando por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por esse canal, muito obrigada pelo privilégio de poder te servir. Obrigada, Senhor, porque eu sei que é Tu na minha vida e eu te agradeço e louvo a Ti por isso. E eu peço nesse momento pela vida de quem está me ouvindo. Pai, manter-se orando é tão difícil, Senhor. Facilmente nós vamos enfraquecendo, vamos esfriando. Mas hoje é um dia que o Senhor está colocando fogo em corações para se levantarem em oração, para se despertarem em clamor, para orar por si e fortalecendo-se, orar também pelos outros. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos também a nos inspirar em Jó, porque a palavra diz que Jó foi abençoado por ti enquanto orava pelos seus amigos. Senhor, há um poder também e uma graça quando deixamos as nossas coisas de lado para orar pelos nossos amigos, pelos próximos, pelos necessitados. Ensina-nos a orar, Espírito Santo. Anima aqueles que estão enfraquecidos na fé, anima a mim, Senhor, também. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e, querendo Pai, até o próximo vídeo.